Muito bom dia, amados irmãos. Bom dia. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, essa casa de oração, e que juntos possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como nosso Deus merece. Possamos cantar louvores ao Senhor e que possamos também oferecer a Ele uma mente ávido, um coração quebrantado, para que Ele possa falar, ministrar as nossas vidas e possamos sair daqui diferentes do que chegamos, ou melhores do que chegamos. Que a graça de Deus se derrame sobre nós de uma forma abundante e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado neste lugar e que Ele possa receber em seu trono de glória esse culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração. Nós damos as boas-vindas a todos. Damos as boas-vindas aos visitantes que cá estão. Está conosco o pastor Jorge Campos, o presbítero Adeildo e toda a família. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu alguém que de longe não reconheci, né, o pastor Jorge. E está conosco aqui, nos visitando nessa manhã. E também as crianças que vieram sozinhas, lá atrás, olha, que lindas, né? As crianças vieram para a casa do Senhor, sozinhas. Sejam bem-vindos, viu? Vocês aí estão aí atrás, Deus abençoe vocês. Temos também a Josefa, né, que está conosco, e o Pedro, né? O Antônio. Que Deus abençoe e que Deus continue também a consolar, né, o coração dos amados em nome do Senhor Jesus. É uma alegria termos conosco e a igreja então vai dar as boas-vindas aos visitantes. Vamos lá, igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre, né? Essa igreja ama você. Eu vou pedir aqui o pastor Everson, que está conosco hoje, também nos eleve a Deus com uma palavra de oração. A Sandra também está conosco, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar então com o pastor Everson. Meu Deus, meu Pai, nós louvamos e te agradecemos por esse momento maravilhoso no qual nós estamos juntos, como igreja do Senhor, para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Que nós possamos ter momentos maravilhosos da parte da tua graça, debaixo da tua presença, da tua igreja. Que possamos cultuar a ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos agora fazer uma leitura bíblica devocional que encontra-se no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 1, Salmo 1. Primeiro Salmo aí da Bíblia. E nós vamos nos colocar em pé para esta leitura. E depois da leitura do Salmo, os irmãos, por favor, permaneçam em pé. E que nós vamos ter um período de cântico, de louvor e de adoração ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Então, todos juntos, lendo o Salmo 1. Todos juntos. Vamos lá? Tenha cuidado com o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados? Louvemos ao Senhor. E realmente que este salmo seja também um salmo que reflita aquilo que nós desejamos, não estar na roda dos pecadores, dos escarnecedores, mas procurar e meditar a lei e a palavra do Senhor dia após dia. E é isso que nós vamos cantar no 1 Coríntios, vamos já dizer. Mas diz, Senhor, eu quero permanecer na Tua palavra, Senhor, eu Te quero mais, eu quero buscar dia após dia. Que assim seja na vida de todos nós que aqui estamos.
Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero aqui, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Em tua palavra quero permanecer. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Em tua palavra quero permanecer. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Em tua palavra quero permanecer. Senhor, te quero mais. Amém. Que assim seja em cada um de nós. E nós queremos hoje cantar como Deus é bom, como a sua misericórdia dura para sempre. E ao nos abeirarmos da mesa, da ceia que hoje iremos tomar e relembrar o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz, mais razões nós temos ainda para cantar. Deus é bom, Deus é maravilhoso e queremos realmente render honras e graças. E que nesta manhã o nosso louvor seja realmente e verdadeiramente só para o nosso Deus. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua
Ele é. Porque muitas vezes nós temos essa tendência, como seres humanos que somos, e egoístas que somos, de só darmos a Deus porque é que Ele nos dá. Mas mais do que aquilo que Ele nos dá, é aquilo que Ele é. E não há palavras para descrever o nosso Deus. E nós realmente queremos continuar a adorá-lo e queremos afirmar que Ele é a única razão da nossa adoração. Não há outro na nossa vida a quem nós adoremos. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Invencível. E não há ninguém como o nosso Deus. Única razão da minha adoração és tu, meu Jesus. Único motivo para viver és tu, meu Senhor. A única verdade está em ti, és minha luz, minha salvação. Único amor és tu, Senhor, e para sempre eu te louvarei. Tu és todo poderoso, tu és grande e majestoso, tu és forte, invencível, e não há ninguém como tu. Tu és todo poderoso, tu és grande e majestoso, tu és forte, invencível, e não há ninguém como tu. Única razão da minha adoração és tu, meu Jesus. Único motivo para viver és tu, meu Senhor. A única verdade está em ti, és minha luz, minha salvação. Único amor és tu, Senhor, e para sempre eu te louvarei. Tu és todo poderoso, tu és grande e majestoso, tu és forte, invencível, e não há ninguém como tu. Tu és todo poderoso, tu és grande e majestoso, tu és forte, invencível, e não há ninguém como tu. Não há Deus como o nosso Deus. E nós queremos terminar este tempo de louvor dizendo bênção e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. E nós falamos de algo que ainda vai acontecer no futuro. Um dia toda a língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós já temos este privilégio maravilhoso do Senhor nos ter alcançado com a sua graça, de reconhecermos o quanto Ele é maravilhoso e já de podermos cantar. Então cantemos ao nosso Deus, louvemos-o continuamente em nossa vida. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence
vamos então ter a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo. Muito bom. Bom estarmos juntos adorarmos a Deus, louvarmos e bendizermos o seu santo nome. O Rui vai estar preparando aqui a câmera para que possa gravar também essa parte da mensagem, porque esse culto ele é gravado e depois ele é postado no YouTube para que outras pessoas possam também participar, né, desses momentos conosco através da internet e serem abençoados, assim como nós também temos sido abençoados aqui. E os irmãos depois podem entrar no canal, né, da igreja, ISP TV, e vão ver que o vídeo está postado ali, será postado ali. E se os irmãos desejarem também podem partilhar com familiares, com amigos, né, para que outros também sejam alcançados pelo poder da palavra, sejam abençoados por Deus e transformados pela sua graça e pelo seu poder. Bom, então, que esse culto possa ser também repartido, né? Partilhado com outras pessoas em nome de Jesus. E amados, como os irmãos têm percebido, há alguns cartazes aqui foram preparados e afixados aí com carinho pela nossa irmã Ana, e eu pedi que ela não tivesse esses cartazes aí, porque são os 5 pilares, na verdade, da reforma protestante do século XVI, que nós celebramos, comemoramos no dia 31 de outubro, na segunda-feira passada. Então, dia 31, conforme a gente disse e tem dito, não é o dia de Halloween para nós, né? Dia 31 é dia da reforma protestante do século XVI, quando nós celebramos ao Senhor por ter levantado esse homem, Martinho Lutero, e também os outros reformadores, em Genebra, que foi John Calvino, Zwinglio, né, na Suíça, John Knox na Inglaterra, outros também participaram da reforma, como Melanchthon, e tantos homens de Deus que ele levantou num tempo crucial da história para trazer à igreja do Senhor a verdade, trazer de volta a palavra de Deus. E o primeiro pilar, então, da reforma protestante é só a Escritura. Então, Lutero resgata o valor e a centralidade da Bíblia, das Escrituras Sagradas na vida do crente e na vida da igreja. E a partir, então, das Escrituras Sagradas, nós passamos a ter consciência dos demais pilares. E o segundo pilar é só Cristo, né? E só Cristo salva e mais ninguém. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então, pelas Escrituras Sagradas, nós aprendemos que só Cristo salva e mais ninguém. O outro pilar é a fé. A fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, não é por obras, para que ninguém se glorie. E o outro pilar é a graça. Então, só a graça. A graça é esse favor imerecido de Deus manifestado a nós por amor. Então, só a fé e só a graça. E o último pilar, que é esse central, só a Deus devemos dar glória. Só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, e somente Ele merece ser glorificado. E nós existimos para a glória de Deus, né? Nós somos adoradores que adoram ao Senhor e reconhecem a sua glória em todo o tempo e em todos os lugares. Então, Lutero, esse grande reformador, resgatou esses princípios fundamentais do cristianismo para a fé cristã, para a vida do crente e para a vida da igreja. E ele tinha apenas 34 anos quando ele promulgou a reforma, quando ele afixou as 95 teses na porta do templo, lá em Wittenberg, na Alemanha, e essa data, então, 31 de outubro de 1517, marca, então, o início da reforma protestante do século XVI. Então, foi um jovem, né, que Deus levantou e usou para cumprir os seus propósitos na face da terra. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas e também lemos toda a história da igreja, nós percebemos que Deus sempre levantou homens, né, e mulheres
para cumprir os seus propósitos nesse mundo. E muitas vezes levantou homens muito jovens, para cumprir os seus propósitos. E hoje eu quero transmitir uma palavra aos irmãos, de forma geral, mas eu quero também dirigir uma palavra muito específica aos jovens e os adolescentes que cá estão. Além de Lutero, Deus levantou um jovem chamado David Brenner. David Brenner, no século XVIII, ele foi um grande missionário entre os índios. Ele morreu de tuberculose, muito jovem, viveu muito pouco, mas na sua juventude ele foi fundamental para evangelizar os índios nos Estados Unidos da América. Então é um nome que se destaca no mundo missionário. Ele levantou, por exemplo, John Wesley, e os seus irmãos, também no século XVIII, eles, muito jovens, na universidade, eles criaram o Grupo Santo, o Clube Santo, porque dentro da universidade eles decidiram orar e jejuarem e fazerem a diferença dentro da universidade. E eles criaram então na universidade o Clube Santo. Eles foram então os 7 notáveis destacados na universidade, porque eles decidiram manifestar a glória de Deus e a graça de Deus através das suas vidas dentro da universidade, sendo ainda muito jovens. Então Deus sempre levantou jovens, para que possam servi-lo e cumprir exatamente o que Ele tem preparado nesse mundo para o louvor da sua glória. Eu tive um encontro marcante com Cristo Jesus aos 16 anos de idade. Eu fui criado no lar evangélico, mas na minha adolescência eu passei por aquele período de esfriamento, aquele período de crise, aquele período que bateu a vontade no coração de conhecer o mundo. Então eu passei, como todo adolescente passa, por momentos de crise, em várias áreas da vida. Mas aos 16 anos eu tive um encontro real, profundo e verdadeiro com Cristo Jesus. E a partir dessa data, então, o Senhor mudou radicalmente a minha vida e a história da minha vida e o curso da minha vida. E aos 18 anos, o Senhor, então, me chamou para o ministério. E aos 20 anos, então, eu deixei tudo, deixei os meus estudos, deixei a minha carreira profissional. Eu era desenhista numa empresa de construção civil em São Paulo, abandonei tudo e fui para o seminário. Lá em Pé de Guaratiba, pastor Jorge, irmã Lourdes, o Hilton, a família conhece muito bem, alguns irmãos aqui também conhecem a Pé de Guaratiba. Então fui para o seminário para fazer o curso de teologia em regime de internato, onde fiquei 4 anos e depois então fui ordenado ao ministério e há 35 anos então, juntamente com a minha esposa, que também foi muito jovem, para o seminário, nós temos servido ao Senhor para onde Deus tem nos enviado. Então Deus usa os jovens e quer usar os jovens para cumprir os seus propósitos. E Ele quer levantar jovens hoje, nesse tempo, neste século, tão difícil, tão confuso, tão doido e tão desafiador que nós estamos a viver. Então, jovens, adolescentes, Deus quer levantar vocês e Deus quer usar vocês para fazer a diferença neste século, nesse tempo, onde quer que vocês estejam. E eu quero então partilhar com os amados a experiência de um jovem chamado Josias, que foi levantado num tempo tão difícil da história do seu povo, da nação de Judá. Eu convido então os amados a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 1 a 3, e depois no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, também versos 1 a 3. E depois da leitura eu vou pedir que os irmãos, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas no capítulo 22 de Reis, do segundo livro dos Reis, ok? Então, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 a 3. E o segundo texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 a 3. Mesmo sentados, nós vamos então proceder esta leitura. Segundo livro dos Reis, 22, a partir do verso 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 26 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. E depois nós temos os versículos seguintes, que falam a respeito das reformas que Josias operou em Judá. Agora vamos para o segundo livro das Crônicas, que é basicamente uma repetição do que nós lemos aqui no segundo livro dos Reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém, amados? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Essa é uma palavra viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra poderosa, verdadeira, transformadora. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que nesse tempo em que estaremos reunidos em torno da palavra para meditar nela, que Tu, ó Pai, mais uma vez ilumines as nossas mentes e nos dês compreensão, entendimento, percepção desta palavra. Pedimos também, Senhor, que amoleças, quebrantes os nossos corações, para que possamos recebê-la com humildade, e que essa palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida, que ela possa provocar, ó Deus, transformações profundas e radicais no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra venha impactar a nossa alma e o nosso coração, e transformar a nossa vida. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós e ministre essa palavra ao nosso viver. Que o Teu Espírito realize nesta manhã, aqui neste lugar, uma grande obra em nossas vidas, para o louvor da Tua glória. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos nessa experiência de Josias, do rei Josias, que é impossível nós cumprirmos plenamente os propósitos de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. É impossível nós realizarmos grandes coisas para Deus. É impossível nós sermos usados como Deus deseja usar-nos, se nós não tivermos a cada dia a nossa vida impactada e transformada pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver no centro da nossa vida, do nosso coração, mais do que nunca precisamos resgatar nesse século a centralidade da palavra de Deus em nosso viver. E a palavra de Deus precisa voltar a impactar o nosso coração e a nossa alma,
e transformar as nossas vidas. Há muitos que já perderam a consciência, mesmo sendo cristãos, do valor da palavra, da centralidade da palavra. Alguns já não a leem mais, esquecem-se da palavra completamente. Outros até a leem, mas a leem de forma descuidada, banal, indiferente, sem reconhecer o seu valor e sem reconhecê-la como palavra de Deus para a sua própria vida. Então leem as Escrituras por ler, e a palavra de Deus não faz qualquer efeito na sua vida. Lê a Bíblia, mas continua do mesmo jeito, porque não permite que a palavra entre na sua mente, no seu coração e transforme a sua vida de dentro para fora. Então, mais do que nunca, nós precisamos nesses dias que a palavra de Deus volte a impactar a nossa vida, volte a mexer conosco, volte a incomodar, volte, amados, a tirar o nosso sono e a remover toda a frieza, toda a apatia, toda a indiferença, toda a religiosidade oca, vazia, sem sentido e sem Deus. Volte a tirar-nos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Precisamos permitir que a palavra de Deus volte a impactar a nossa alma e a transformar a nossa vida neste século, para que realmente possamos ser usados por Deus de forma exponencial, extraordinária, sobrenatural, para o louvor da sua glória. Como Ele usou no passado, e ainda tem usado nos dias de hoje, homens e mulheres, para que o seu nome se torne conhecido, glorificado e adorado entre todos os povos, raças, línguas e nações. Não há como, sendo idosos, ou adultos, ou jovens, ou adolescentes, ou até mesmo crianças, não há como nós impactarmos esta geração. Não há como fazermos a diferença nessa sociedade perversa, corrompida e que se distanciou de Deus, se nós não tivermos a palavra de Deus no centro da nossa vida. E se nós não permitirmos que essa palavra entre e a cada dia esteja impregnando a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma com o seu poder, transformando completamente a nossa história. Nós aprendemos isso com Josias. Ele, muito jovem, foi levantado por Deus no momento em que a nação de Judá não estava a viver um momento muito bom na sua relação com Deus e na sua vida espiritual, exatamente por causa do seu avô Manassés e por causa do seu pai Amon, que permitiram que a idolatria voltasse e se infiltrasse na vida do povo. O povo havia se distanciado de Deus e havia caído em profunda idolatria. O povo se corrompeu completamente, porque os reis que antecederam Josias, seu pai e seu avô, não andaram nos caminhos do Senhor. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Josias, ele assumiu o reino de Judá. Nesse tempo, como os irmãos sabem, o reino já estava dividido, a Palestina estava dividida entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte chamava-se Israel, formado pelas 10 tribos, e o reino do sul chamou-se Judá, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Então haviam reis em Israel, que eram levantados em Israel no reino do norte, e reis que eram levantados no reino do sul. No reino do norte quase nenhum prestou. No reino do sul ainda tivemos bons reis, mas alguns não andaram nos caminhos do Senhor, como
o avô de Josias e também o pai de Josias. Então Josias teve que assumir o reinado de Judá ainda criança, com 8 anos de idade. Por quê? Porque o seu pai fora morto. Houve uma conspiração contra o seu pai Amon e ele foi morto. E Amon não era temente a Deus. E o seu avô também não era temente a Deus, Manassés, e permitiu então que a idolatria se infiltrasse na vida do povo. Josias reinou 31 anos em Judá, por volta de 640 a 609 antes de Cristo, então no 7º século antes de Cristo Jesus. Se voltarmos um pouquinho o texto, nós percebemos que a herança familiar que Josias recebeu não era muito boa em relação ao seu pai e em relação ao seu avô. Por isso é que Josias decidiu ter como modelo e como referência para a sua vida não o seu pai e muito menos o seu avô, mas o seu descendente mais remoto, que foi o rei Davi, porque Josias era da linhagem de Davi. Então ele decidiu seguir os caminhos de Davi, o seu antecedente mais remoto. Por quê? Olha, porque Manassés não foi um bom rei, e Amon também não foi um bom rei. Volte um pouquinho aí, por favor, no capítulo 21. Capítulo 21, versos 1 e 2. Eu estou no 2º livro dos Reis, capítulo 21, versos 1 e 2. Como era o seu avô, Manassés? Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Refizibá. Olha, um bom nome aí para quem vai ter filho, né? Refizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha só como era o seu avô, Manassés. Infiltrou a idolatria na vida do povo, e construiu imagens, esculturas, postes ídolos. Um pouquinho mais adiante, nós temos o testemunho a respeito do seu pai, no versículo 19. Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou só 2 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Mesumelete, olha aí, o nome bonito também, e era filha de Haruz, de Jotibá. Versículo 20. Fez ele, a semelhança de seu pai Manassés, fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos, a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então Amon é morto, assassinado, com apenas 2 anos de reinado. E aí então chega o seu filho Josias, capítulo 22. E nós percebemos que Josias rompeu com essa herança maldita. E ele então decidiu não seguir o exemplo do seu pai e não seguir o exemplo do seu avô, mas decidiu seguir o exemplo de Davi. Versículo 2, do capítulo 22. Fez ele, Josias, o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou
nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, ele decidiu temer ao Senhor e decidiu então servir ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E 18 anos depois que ele assume o reinado, no versículo 3, nós percebemos que ele então começou a fazer reformas na casa do Senhor e nomeou as pessoas responsáveis para cuidarem disso. Verso 3: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Até hoje a gente faz isso, não é isso? Levanta as pessoas, os pedreiros, os pintores, os eletricistas, para repararem a casa do Senhor. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então veja, Josias inicia uma reforma física, material e infraestrutural na casa do Senhor. E essa reforma física, material, produziu uma outra reforma muito mais profunda e muito mais importante. E essa reforma, ela começou a acontecer com um evento, com um fato que impactou profundamente o coração do rei e fez então com que ele, além da reforma estrutural, física e material, promulgasse na vida do povo uma profunda reforma espiritual. Versículo 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então veja, o sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe de todos os sacerdotes, ele diz ao escrivão Safã: achei o livro. Então, enquanto eles estavam a fazer a reforma, no templo, eles acham o livro da lei. Olha, irmãos, quantos anos? Os 2 anos de Amon, os 55 anos de Manassés, seu avô, e os reis também que os antecederam. Muitos não eram tementes a Deus e fizeram o que era mal perante o Senhor. E agora, no 18º ano do reinado de Josias, todo esse tempo, a lei do Senhor estava perdida, escondida. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo. Como muitas vezes a palavra de Deus fica perdida na nossa gaveta, fica perdida na nossa estante, em qualquer outro móvel da nossa casa. E o que é pior é que nem o sumo sacerdote sentiu falta. E durante essa reforma material, então, eles encontram o livro da lei. E não só encontram o livro da lei, eles leem o livro da lei. Verso 9: então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Então prestou relatório perante o rei de todo o trabalho que estava a ser feito e do dinheiro que foi utilizado. Verso 10:
relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Abre o livro, o rolo, a palavra de Deus, a lei de Deus, e lê a palavra ao rei Josias. Agora veja o verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando a palavra é lida, amados, pelo escrivão ao rei, essa palavra entra de uma forma tão profunda e tão poderosa na sua mente, no seu coração, que o rei rasga as suas vestes. E este era um sinal dos judeus de contrição, de quebrantamento. Ou seja, a palavra de Deus causou um impacto tão profundo na vida do rei Josias, que o levou a um profundo quebrantamento diante de Deus. Amados, como nós precisamos desse impacto da palavra em nossas vidas, em nossos corações nesses dias. Como a igreja precisa dessa experiência de quebrantamento diante de Deus, para que Deus possa realmente realizar reformas, transformações e avivamentos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida da nossa igreja e na nossa sociedade, em nome de Jesus. Como precisamos que a palavra volte a impactar a nossa alma e a quebrantar o nosso coração e a levar-nos a um profundo arrependimento diante de Deus, a confissão de pecados, a mudança de vidas, para que realmente Deus possa usar as nossas vidas como João Josias, como João Lutero, nesse tempo que nós estamos a viver. A partir da leitura da palavra e do impacto que essa palavra causou no coração de Josias, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. A sua vida, a sua história, o seu reinado foram totalmente, radicalmente transformados pelo poder da palavra e pelo poder de Deus. É disso que nós precisamos nos dias de hoje. É disso que os jovens e adolescentes precisam no dia de hoje. De uma experiência profunda com a palavra, que gere quebrantamento, arrependimento e transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós precisamos de uma experiência radical. Porque esse mundo é radical na maldade. E nós precisamos ser crentes radicais, no bom sentido. E precisamos de uma experiência radical com Deus, uma experiência radical com a palavra, para que realmente possamos fazer a diferença nesse mundo. Não sucumbirmos diante das filosofias, das ideologias, das narrativas, e diante de toda a pressão desse mundo contra a nossa vida, contra o cristianismo, contra a igreja e contra o seu testemunho cristão. Quando a palavra é lida, o Espírito Santo aplica de uma forma tão maravilhosa, extraordinária, essa palavra no coração de Josias, que ele é levado a um profundo quebrantamento diante de Deus, e passa então a tomar atitudes firmes e radicais de mudança na vida do seu povo,
na vida da nação de Judá. Versículo 12. Ordenou o rei Ailquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Asafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o rei diz: vamos saber mais a respeito desse livro, vamos conhecer mais a respeito da palavra, vamos consultar a profetisa do Senhor, para que possamos ouvir mais de Deus, para que possamos aprender mais a respeito da palavra, porque eu tenho percebido que nós temos desobedecido a Deus, nós temos aborrecido o coração de Deus, uma forma como nós estamos a viver, e que Deus está de fato irado, aborrecido conosco, por causa das nossas atitudes, da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Irmãos, consultem, informem-se mais a respeito da palavra, a respeito deste livro. Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikvá, filho de Harás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Agora veja o que a profetisa diz, quando vamos consultar. Mas veja, essa era a profetisa mesmo. Profetisa de Deus. Deus levanta profetas e profetisas em todo o tempo para falar ao seu povo. Mas cuidado com as profetadas, né? E com os falsos profetas. Eles vão à pessoa certa, a profetisa única. E ela então no versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor. Veja que ela não disse o que estava no seu coração, o que estava na sua mente, mas o que estava no coração de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor. É aquele que sempre tem palavra de Deus, palavra profética, em momentos cruciais da história do seu povo, na face da terra. Dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então a profetisa Hulda mostrou que havia, na verdade, uma palavra de juízo contra aquela nação, por causa da sua idolatria, da sua desobediência, por ter apartado, distanciado o seu coração do Senhor. Verso 18. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a salvação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Aleluia. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Quando eles trazem então essa palavra profética a Josias, a primeira coisa que ele faz, no versículo 23,
é renovar a aliança com o Senhor que estava quebrada. Então, amados, a primeira atitude após o quebrantamento, o reconhecimento do pecado, a confissão de pecado e arrependimento, é a renovação da aliança. Porque o pecado quebra a aliança com Deus. O pecado quebra a relação com Deus, bloqueia o canal da comunhão com o Senhor. Por isso que Josias, a primeira coisa que ele fez foi renovar a aliança com o Senhor. Capítulo 23, verso 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Então ele fez o quê? Uma convocação, não é isso? Convocou a todos para se reunirem, para que ele pudesse então ler o livro da lei. Muitas vezes o pastor convoca a igreja para oração, aí são os velhos, né? Os jovens não vêm, ou vem meia dúzia, né? 5, 6 pessoas. Isso é para mim, acho que é só para os oficiais. Uma convocação solene para buscar ao Senhor é para todos, é para toda a igreja, é para os velhos, é para os jovens, é para os adolescentes, é para as crianças, para que esse mover de Deus, esse avivamento espiritual, não atinja só um pequeno grupo, mas atinja a todos, a todo o povo, a toda a igreja. Quando nós nos reunimos aqui na quarta-feira com 6 pessoas, às vezes no máximo 10 pessoas na quarta-feira, nós clamamos por avivamento, para que esse avivamento não alcance só o pequeno grupo que está aqui na quarta-feira, mas que alcance a todos, onde quer que eles estejam. Porque a reforma, o avivamento, o despertamento espiritual é para todos, é para mim, é para você, é para toda a igreja do Senhor Jesus estabelecida aqui nessa localidade. Mas para que esse avivamento aconteça, é fundamental, é imprescindível que nós primeiramente renovemos a nossa aliança com o Senhor, muitas vezes quebrada pelo pecado. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, mas guardar de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro. E o que é maravilhoso no final, né, desse versículo? E todo o povo anuiu a essa aliança. Todo o povo anuiu a essa aliança. Ou seja, houve uma aceitação total, um envolvimento total e um posicionamento total diante da palavra do Senhor. Glória a Deus, amados. É isso que Deus quer para a igreja congregacional do Campo do Senhor nesses dias. Que toda a igreja possa anuir a essa aliança. Em nome do Senhor Jesus. Depois da renovação da aliança, já estou quase a concluir, ele começa então a purificar o templo e o culto. Até o culto foi corrompido, né? Porque ele já estava a cultuar a Deus, estava a cultuar os deuses pagãos. Levantaram ídolos, tinham postes ídolos no meio do povo, e também ídolos do lar, que precisavam ser removidos. Então, depois da renovação da aliança, precisa limpar a casa, precisa limpar a mente, precisa limpar o coração, precisa limpar a alma.
Precisa abandonar o pecado, abandonar o mal e mudar de vida em nome de Jesus. Não adianta confessar e se arrepender e depois continuar do mesmo jeito. O verdadeiro arrependimento exige mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude diante de Deus e diante dos homens. Porque senão não é arrependimento. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Olha, na casa de Deus haviam utensílios aos ídolos. Que absurdo! Imagine como não estava o coração de Deus diante dessa atitude do povo. Não mandou tirar do templo todos esses utensílios. E para o poste ídolo, tirar também que tinha se oferecido a Baal e ao poste ídolo. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Então tire tudo isso da casa de Deus, remova essa idolatria, queime tudo isso, desfaçam-se disso, joguem isso no fogo, para que a aliança realmente seja verdadeira. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Vejam, sacerdotes no templo de Deus, oferecendo incenso e sacrifício aos ídolos, a Baal. Então ele não mandou só tirar os utensílios, mas tirar também os falsos sacerdotes, os falsos líderes que estavam levando o povo ao pecado, que estavam desviando o povo de Deus dos caminhos de Deus. Tirem esses líderes, são falsos líderes, são falsos sacerdotes, são falsos pastores. Remova essa gente da casa do Senhor. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, e levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, lançou sobre as sepulturas do povo. Então veja, ele começa então a operar reformas espirituais profundas na casa do Senhor, para que o culto a Deus fosse purificado, transformado, e o povo viesse então adorar o verdadeiro Deus, e prestar um culto que realmente agradasse o coração de Deus. E muitas vezes eu pergunto, será que Deus tem se agradado dos nossos ajuntamentos, das nossas reuniões, dos nossos cultos? Vejam há quantos anos o povo estava se reunindo na casa de Deus para adorar aos ídolos, para adorar aos deuses pagãos. E essa reforma então acontece de uma forma profunda na casa do Senhor e no culto ao Senhor. Depois, irmãos, por favor, venham com calma por causa da hora. Leiam todo o texto, lá todo o capítulo 23, e percebam então essas mudanças, essas transformações que Josias operou depois desse quebrantamento no seu coração, que foi gerado pela palavra do Senhor, pela leitura da palavra do Senhor. O versículo 15, ele continua a derrubar todos os ídolos que foram levantados, ele remove tudo isso da casa do Senhor, ele faz então essa purificação total na casa do Senhor e no culto também ao Senhor. Depois então de operar toda essa limpeza espiritual na casa de Deus, nós chegamos então no versículo 21 para concluirmos então a nossa palavra. Versículo 21 diz: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Agora veja o que ele diz no verso 22. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel,
nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, nunca se celebrou Páscoa como essa. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ou seja, depois dessas reformas profundas geradas pela palavra, eles tiveram condições de celebrar a melhor Páscoa dos seus dias. A melhor Páscoa de suas vidas. E aplicando a nós hoje, irmãos, quando a palavra é lida, quando a palavra impacta a nossa alma, quando a palavra produz quebrantamento, arrependimento, confissão e mudança de vida, quando a palavra produz renovação da aliança com o Senhor, quando a palavra produz remoção de toda idolatria, de todo pecado, de toda corrupção, de toda maldade da nossa alma e do culto ao Senhor, nós, igreja do Senhor Jesus, nesse tempo, nesse dia, temos condições de celebrar a maior santa ceia da nossa vida. A maior santa ceia da nossa vida. Quantas Páscoas o povo não tinha celebrado nos anos anteriores? Mas depois dessa experiência, eles declararam: esta é a melhor Páscoa da nossa história. Quantas santas ceias você não celebrou ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã? Mas sabe que hoje, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, pode ser a melhor santa ceia da sua vida. Pode ser a melhor santa ceia da sua vida. Mas depende muito da sua atitude, da sua postura, da sua reação diante da ministração da palavra. Você pode sair daqui da mesma forma que chegou, talvez até pior. Mas você pode sair daqui totalmente diferente, transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Com brilho nos olhos e fogo no coração. E declarando para Deus e para o mundo: esse domingo do dia 5, é isso? 6? Dia 6. Esse domingo do dia 6 de novembro foi a melhor santa ceia da minha vida. Foi o melhor culto da minha vida. Foi o melhor ajuntamento que eu tive em toda a minha história. Porque nesse dia Deus se manifestou. A palavra foi lida, a palavra foi ministrada, e essa palavra impactou meu coração, quebrantou a minha alma e transformou a minha vida. Vamos orar? Se você desejar se ajoelhar, se puder, claro, né? Diante do Senhor. Vamos no seu lugar mesmo, se você quiser se ajoelhar. Mas se não puder, pode ficar sentado mesmo, em pé, como quiser. Mas que seja um momento de profundo quebrantamento diante de Deus, de arrependimento, de confissão,
Porque a palavra do Senhor diz, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com poder, com graça, com misericórdia. E transforma a nossa vida, Senhor. Talvez tenhamos realmente distanciado o nosso coração de Ti. Talvez muitos aqui, Senhor, estão vivendo uma vida cristã, entre aspas, meramente religiosa, fria, sem vida, sem graça, sem sabor. Porque a lei do Senhor distanciar o seu coração de Ti, da palavra, da palavra que não tem mais causado impacto no seu coração e na sua alma. Mesmo lendo, muitas vezes, essa palavra não tem feito diferença alguma. Mas obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós podemos perceber e experimentar essa manifestação poderosa da palavra em nosso coração, quebrantando-nos, curando-nos, libertando-nos, restaurando-nos, transformando-nos completamente para o louvor da Tua glória. Então vem, Senhor, com poder e graça em cada vida que está também, sobre aqueles que também estarão depois a ouvir e a participar desse culto pela internet, que sejam integrados, que sejam quebrantados, que sejam curados, restaurados, libertos, transformados, perdoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que esse culto, Senhor, seja o melhor culto da nossa vida. Que essa Santa Ceia seja a melhor Santa Ceia da nossa história. Amém. Que nenhuma pessoa, Senhor, saia daqui da mesma forma que entrou. Mas que de fato de verdade possa sair com algo novo no seu coração, com a sua vida transformada pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Nessa manhã nós renovamos a nossa aliança contigo. Nessa manhã nós removemos todas as mazelas, pecados da nossa vida, através do sangue do Cordeiro. E nessa manhã, Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti e declaramos que queremos viver para o Senhor e servir ao Senhor nessa terra com fidelidade, com integridade. Queremos realizar a Tua vontade, queremos cumprir os Teus propósitos. Amém. Queremos ser usados como agentes de reforma, agentes de avivamento, agentes de transformação nesse mundo. Independentemente da nossa idade, nós queremos ser usados por Ti. Assim como Tu usaste Josias, assim como Tu usaste Lutero, assim como Tu usaste e tens usado muitos homens e mulheres nessa terra. Nós queremos ser usados por Ti, para o louvor da Tua glória. Amém. Faz isso, Senhor, na minha vida.
Faz isso, Senhor, na vida dos meus irmãos. Assim nós oramos, agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, foi queimado. Todo o teu povo diz. Amém. Amém. Eu quero chamar aqui à frente, por favor, o Diácono Carlos, nosso irmão Antônio Albino, para ajudar também, por favor, na distribuição dos elementos da ceia. Diácono Carlos, irmão Antônio, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos ter então um momento de celebrar a melhor Santa Ceia da nossa vida. E nós temos aqui diante de nós o pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós, que foi pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, naquela noite em que ele também foi traído, ele tomou o pão e, tendo orado, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por nós. Fazei isto todas as vezes que o comeis, em memória de mim. Depois de cear com seus discípulos, ele toma um cálice e ele declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Essa mesa é a mesa do Senhor. Essa mesa é a mesa do quebrantamento. Essa mesa é a mesa do arrependimento. Essa mesa é a mesa da renovação, da reforma. Esta mesa é a mesa do avivamento. Amém, amados? Vamos orar e vamos agradecer a Deus, então, pelos elementos da ceia. E depois estaremos, então, a receber desses elementos. Eu vou pedir que o pastor Pedro, que está aqui conosco hoje, olhe ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pelo pão e agradecendo a Deus também pelo cálice que vamos receber neste momento. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade, pela misericórdia, por parte de cada um de nós. Deus, muito obrigado também pela tua palavra, que foi ministrada nesta manhã, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Que ela continue produzindo frutos nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos também pelas maravilhas, milagres e prodígios que o Senhor, Pai, tem realizado nesse dia da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos trazer aqui também nesse santuário para juntos estarmos diante da tua face, da tua presença e ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, também te agradecemos, Pai. Agradecemos por vir a este mundo e salvar, nos resgatar, nos libertar. Ó Deus querido, nos dando este privilégio também nesse dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está reunido neste lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e creio que num só propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, de louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai maravilhoso, pedimos ao Senhor, Pai, continue conosco, continue nos abençoando de uma forma muito especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa também, meu Pai, este pão, este cálice. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que são símbolos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dando-nos o privilégio de salvação, de cura, libertação e restauração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que participaram da Santa Ceia do Senhor, Pai querido, neste momento, sejam fortalecidos, sejam alimentados, sejam curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, renovados com o teu poder divino, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo esses elementos da Santa Ceia para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ouve a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Nós queremos, então, convidar a todos os membros desta igreja e membros de outras igrejas evangélicas que estejam nos visitando, estejam em comunhão com as suas igrejas, para receberem, então, o pão. Aqueles que vão receber, coloquem-se em pé para serem identificados pelos oficiais. E o nosso Ministério de Louvor estará, então, ministrando um cântico enquanto os irmãos recebem do pão. Jesus. Amor, por mim,
Jesus que foi dado por nós e pregado naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Tomai e comei, em memória dele e para a glória dele. Diz a palavra que depois de haver ceado, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os mesmos irmãos que receberam do pão estarão a receber do cálice. Neste momento, o nosso ministério continuará a cantar. Da nova aliança estabelecido pelo sangue do Cordeiro. Bebei dele todos, em memória dele e para a glória dele. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Os oficiais estarão a recolher os cálices. Eu vou passar a palavra para a Ana para os avisos. Temos ainda 5 minutinhos aí. Acho que vai dar tempo. Enquanto os cálices são recolhidos, eu pedi por favor ao irmão Luís Lopes e também ao irmão Mário Gil que pudessem fazer o nosso levantamento das ofertas, por favor, para podermos também aqui reunir. O tempo está aqui à frente, atrás do computador. Em termos de anúncios, queremos então começar por fazer referência aos aniversariantes desta semana. Tivemos uma semana bem recheada e eu penso que estão cá quase todos. Então, Ana Beatriz Pescaia, já a vi hoje. A Paula Albino, que também já a vi hoje. A Martinha, que o irmão António leva um beijinho para a Martinha. A Mariana Esteves também já esteve connosco. O Diácono Pedro Silva, Pastor Aldair e também, para terminar, a nossa irmã Elisa Esteves. Eu não sei se aqui presente está mais alguém que completou-nos esta semana, nós não tínhamos nos nossos registros, ou então mesmo dos visitantes. Penso que não, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar estas vidas.
Avançando nos anúncios, nós tínhamos divulgado no domingo passado que ontem haveria uma reunião da União Feminina. Ela foi alterada para hoje, então hoje sim, e não ontem, hoje sim, haverá a reunião do Ministério Feminino às 3h30 da tarde aqui na igreja. Portanto, senhoras, às 3h30 há hoje uma reunião do Ministério Feminino. Também, ainda para reforçar, nós no domingo passado apresentámos aqui um livro que foi escrito pela irmã Aline e também por outra irmã lá do Brasil, e é um livro mais vocacionado para adolescentes e jovens, mas que não impede que os adultos o possam ler. Ele explica-nos a reforma de uma forma muito simples e prática de entender e também nos mostra a validade da palavra do dia de hoje. Se alguém estiver interessado, no final do culto procure-me, são 5€ o livro, portanto ainda temos alguns. Quem tiver então interesse em comprar, no final vem então ter comigo. Pastor, outros anúncios que possam haver? Mais uma vez, parabénizamos a todos os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe vocês e derrame sobre todos abundante graça. Feliz aniversário aí aos aniversariantes. E hoje à tarde nós temos as atividades nas missões. Os irmãos que puderem apoiar os trabalhos das missões, possam então escolher uma missão e se dirigir até lá e apoiar os trabalhos que ali estão a ser realizados. O diácono João Pedro não está, porque está enfermo, não está bem de saúde. O diácono Pedro Silva está em Lisboa, no Seixal, com a família, e por isso que eles não estão aqui conosco nesta manhã. E também queremos, entre os amados e nossos visitantes que cá estão, logo no início eu falei sobre isso, nós estamos hoje a receber, aqui já foram, pastor Jorge? Já foi. E agora tinha um almoço da igreja. Almoço ao meio-dia em montagem. Então, só para registrar, então. Pediu para avisar depois, pastor. Obrigado. Eu não sei se vocês vão reconhecer, nem eu reconheci de longe, mas estavam aqui conosco o pastor Jorge Campos, que foi pastor dessa igreja, e trabalhou em Montargil, durante muitos anos, foi missionário lá em Montargil. Jorge Campos e a irmã Lourdes, estiveram conosco, e sua filha e o seu genro, o presbítero Adeilton. Então, estiveram aqui conosco e marcaram presença aqui nesse culto, e nós agradecemos imensamente. E os queridos que nos visitam também, Deus abençoe vocês. Vamos então, graças abertas, Mário, podes, por favor, dar uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos trouxeste, que nos tens fortalecido, quer física, quer espiritualmente, e te agradecemos por estar sempre connosco. Obrigado por todos os que estão aqui, mas também por aqueles que aqui não estão, por algum motivo, seja de saúde, seja outro, que possas ser com eles, que possas os animar e fortalecer, recuperar, e que em breve possam estar connosco. Agradecemos-te, Pai, as ofertas, que possas abençoar quem contribuiu e do mesmo modo que eu não pôde fazer, que possas abençoar os esquecidos e tudo divididos também. Tivemos aqui coisas ofertas que seja para o progresso e sucesso da tua casa. Muito obrigado por tudo. Nos oramos em nome de Jesus. Vamos ficar então e vamos então o culto desta manhã. Obrigado, Deus, por esse encontro maravilhoso, os reunidos do Senhor e pela maneira como fomos abençoados aqui neste lugar. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Leva-nos em paz aos nossos lares, a Tua bênção nos acompanhe no restante desse domingo, em tudo aquilo que ainda temos de fazer. A Tua bênção esteja sobre nós também nessa semana que se inicia, que possa ser uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias, com muitas oportunidades de testemunharmos o Teu Evangelho a muitas pessoas. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor, de Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos na paz de Deus.